Finalmente foi revelado o motivo da queda do Bitcoin. O preço caiu ali do topo histórico para 80 e poucos mil dólares, muito rápido, mais de 20%, quase 30% de queda em dólar, e todo mundo ficou se perguntando o que diabos aconteceu, porque não existia nenhuma explicação muito óbvia para isso. E eu vi um vídeo do Criptomaníacos do Guilherme, então eu vi essa teoria no canal dele, eu não deem os créditos para mim, e eu achei que fez muito sentido e eu quero trazer ela para vocês aqui. Então, bom, vocês já devem conhecer o canal do Criptomaníacos que trouxe essa informação. Se vocês não conhecem, podem dar uma olhada lá no canal dele, mas para mim fez muito sentido e tem muito a ver com o que eu venho falando há alguns vídeos, e vamos dar uma olhada na linha do tempo, lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, nós não temos como prever o futuro, muito menos saber exatamente o que está rolando nos bastidores do mercado financeiro. Mas a tese parece fazer muito sentido e vamos dar uma olhada aqui com vocês. E antes disso, deixa o like aí, clica no sininho e principalmente considere fazer parte da área de membros do canal, apoiar financeiramente o canal, o famoso elogio sincero, onde você também tem acesso a todos os vídeos exclusivos da área de membros. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui na linha do tempo. Primeira coisa, vamos voltar para julho de 2025. MicroStrategy começou a despencar e foi caiu até outubro, quando finalmente despencou ainda mais. A MicroStrategy despencou mais de 60% do topo até agora. Então, uma queda brutal. A gente vem falando sobre a queda das Bitcoin Treasury Companies. Então, MicroStrategy é um exemplo, mas a gente tem aí Melius, que subiu bastante, desde então começou a corrigir, Orange BTC, que vem caindo desde o lançamento. Isso aqui, na verdade, não tem tanto a ver com a tese, essas duas aqui, Bitcoin Treasury Companies brasileiras, mas eu trago aqui só para mostrar o declínio das Bitcoin Treasury Companies, que caíram aí mais de 50% em poucos meses, certo? Desde Melius até Orange BTC e por aí vai. E é claro, porque o preço do Bitcoin caiu também, e geralmente as Bitcoin Treasury Companies, elas costumam cair ainda mais que o Bitcoin quando o Bitcoin cai, e costumam subir ainda mais que o Bitcoin quando o Bitcoin sobe. Então, mas olha só que interessante, porque a MicroStrategy começou a cair antes da queda do Bitcoin, e boa parte da valorização do Bitcoin nesse último ciclo foi impulsionada pela adoção institucional. ETFs, como o ETF da BlackRock, por exemplo, que eu já mencionei em alguns vídeos aqui no canal, que é um ETF gigantesco e que gerou muita atenção para o mercado. A notícia é essa aqui, né, na metade do ano ali de 2025, o ETF de Bitcoin da BlackRock se torna o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares. E vão acompanhando aí, porque tudo vai fazer sentido no final. Então tivemos essa adoção institucional aí que marcou bastante essa alta do Bitcoin. E tivemos as Bitcoin Treasury Companies fazendo parte desse movimento de adoção institucional, o que alavancou muito o preço do Bitcoin nesse último período de valorização. Então, adoção institucional brutal aí marcou esse movimento de alta. E justamente com esse movimento da BlackRock de criar esse ETF, que, diga de passagem, é um dos ETFs que mais está gerando receita para a BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do mundo, com mais de 12 trilhões de dólares em ativos. Então, por ser um ETF que está gerando muita receita para a BlackRock, isso chamou muita atenção de boa parte do mercado financeiro tradicional. Bitcoin estava bombando nas máximas históricas, e daí provavelmente vários fundos estavam pensando, pô, a BlackRock, maior gestora, está ganhando muito dinheiro com Bitcoin, talvez seja a hora de pensar em algo nesse sentido também. E aqui a primeira notícia da Livecoins, então. MSCI decide manter empresas de tesouraria de Bitcoin em seus índices. E a MicroStrategy comemora, né? Eu não consegui fechar esse pop-up, mas beleza. Então, isso aconteceu agora, no início do ano, agora em janeiro de 2026. E o que está acontecendo com o Bitcoin no início do ano, agora em janeiro de 2026? Está em alta, está subindo 3,8% de valorização em dólar. Então, o preço do Bitcoin está subindo, existe uma mudança aí no sentimento do mercado, temos baleias entrando, temos os institucionais entrando também. Diga de passagem, mesmo nessa queda aí, nesse mês de queda, o preço caía, mas parece que sempre havia uma força compradora quando o Bitcoin caía de forma brusca, que levava o preço para cima. Como se tivesse alguém, um smart money, uma baleia, comprando sempre que o preço despencava e ficava mais atrativo. Então, o que é essa questão aí do MSCI? Nós vamos explicar o que é isso.
Qual que é a relação entre o MSCI decidir manter empresas de tesouraria? Porque no final do ano passado, então, coincidentemente, próximo da queda das Bitcoin Treasury Companies, principalmente MicroStrategy, o MSCI estava pensando em tirar as Bitcoin Treasury Companies, as tesourarias de Bitcoin, dos seus índices. Isso iria tirar de maneira brutal investimentos dessas empresas, porque se as empresas estão listadas nos índices, elas recebem investimentos, inclusive indiretamente, em fundos de pensão, grandes empresas, ETF, sei lá, fundos de investimento que compram esses índices, certo? Então, existe aí uma valorização inerente ao mero fato da empresa estar listada nesse índice. Justamente quando o MSCI decidiu manter essas empresas de tesouraria, então a gente tem uma volta na valorização do preço do Bitcoin. Bom, e vamos seguir para a próxima notícia aqui. Então, crise da Strategy, da MicroStrategy. Entenda o efeito dominó que ajuda a explicar a queda do Bitcoin. Isso aqui no final do ano passado. Ou seja, uma notícia da Infomoney mostrando a relação entre a queda do Bitcoin e a crise da MicroStrategy como um efeito dominó. Então, vão acompanhando o raciocínio aí comigo. Até agora nós temos a queda da MicroStrategy, que pode ter sido acelerada, acentuada pela possibilidade da MicroStrategy ser retirada de fundos de investimento, não só a MicroStrategy, mas todas as empresas relacionadas ao Bitcoin, Bitcoin Treasury Companies, corriam risco de serem retiradas desses grandes fundos. Se isso acontecesse, o preço do Bitcoin poderia cair, poderia ser muito ruim aí para basicamente a liquidez global ir para o preço do Bitcoin. Claro, estamos falando de médio prazo, porque no longo prazo não faz tanta diferença, mas no médio prazo faz um efeito no preço do Bitcoin, aparentemente, e foi exatamente nesse momento onde o preço do Bitcoin começou a cair e caiu aí desde outubro, esses quase 30% em dólar. E desde então, o MSCI agora, no início do ano de 2026, decidiu, não, beleza, vamos manter as empresas de tesouraria nos índices. A MicroStrategy, que é a principal Bitcoin Treasury Company e, diga-se de passagem, é um dos principais detentores de Bitcoin, já mostrei para vocês aqui essa lista com os maiores detentores de Bitcoin. A MicroStrategy, na época, final do ano de 2024, estava em quarto lugar. Hoje em dia, a MicroStrategy tem muito mais unidades de Bitcoin, diga-se de passagem. Então, tem ainda mais Bitcoin em seu caixa. E daí, o MSCI decide manter as empresas de tesouraria nos seus índices e o Bitcoin volta a subir. Então, será que aconteceu algum tipo de manipulação, entre aspas, no mercado? Alguma questão de interesses para o preço do Bitcoin cair, para que algum movimento pudesse surgir? E daí, a próxima questão aqui, né? O que é esse tal de MSCI? E aqui estamos no Google, né? Então, MSCI, Morgan Stanley Capital International, é uma empresa americana líder global em ferramentas de análise e índices financeiros, como os famosos MSCI World e MSCI Emerging Markets e ACWI, usados como benchmarks por trilhões em investimentos, abrangendo ações, renda fixa, ESG e blá 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 e muito mais, né? Sendo uma referência crucial para investidores avaliarem empresas originada da cisão do Morgan Stanley. Então, não necessariamente existe essa relação entre Morgan Stanley e MSCI atualmente, mas já existiu no passado, enfim. Será que existe ainda? Será que não existe? Fica a questão aí, mas olha só essa notícia para fechar aí a origem, o timeline dos acontecimentos. E a notícia aqui do dia 7 de janeiro de 2026, ou seja, muito recente, faz poucos dias, Morgan Stanley pede aval para ETFs de Bitcoin, Solana, Ethereum nos Estados Unidos. Pedidos marcam a primeira iniciativa de um grande banco dos Estados Unidos para lançar ETFs ligados diretamente a criptomoedas. Então, observem a linha do tempo. Basicamente, nós temos a queda da MicroStrategy, que começa e se acentua depois de outubro de 2025, que é quando o MSCI ameaça tirar a MicroStrategy e outras Bitcoin Treasury Companies
de grandes índices, o que pode reduzir investimento em Bitcoin. O mercado já antecipando isso, reduz um pouco sua exposição e temos quedas aí de mais de 60% em dólar em Bitcoin Treasury Companies, que fazem parte do maior motor de investimentos no Bitcoin da ponto de vista institucional desse último período de alta. Também temos aí o fundo da BlackRock fazendo muito sucesso no mercado financeiro e levando grandes players a quererem adotar essa estratégia de lucrar com o Bitcoin, porque eles perceberam que isso é muito lucrativo. E agora, no final do ano, quando finalmente os fundos aí, os ETFs da Morgan Stanley, que tiveram pelo menos, né, não sei se ainda tem, uma relação com o MSCI, no passado, quando finalmente a Morgan Stanley decide que vai conseguir pedir o aval para os ETFs de Bitcoin, olha só, o MSCI decide manter empresas de tesouraria de Bitcoin em seus índices e o preço do Bitcoin volta a subir. Olha só que momento tão propício para criar os ETFs de Bitcoin e competir agora com a BlackRock. Será tudo isso uma grande coincidência? Talvez sim, nós não temos como saber quais são os incentivos que estão rolando aí nos bastidores, mas é um tanto curioso que todo esse cenário, toda essa queda que a gente vinha mostrando, por que isso está acontecendo não parece ter motivos muito claros. Por exemplo, quando o Bitcoin caiu para 75 mil dólares em abril de 2025, existia um motivo muito claro, que era simplesmente a queda aí do SP500 e o Bitcoin sendo tratado como um ativo de risco, ele acaba caindo junto, é normal, isso acontece sempre aconteceu, então tivemos o SP500 abaixo dos 5 mil pontos e o Bitcoin caindo aí também para os 75 mil dólares, exatamente no mesmo período, em abril de 25. Então, beleza, uma explicação muito clara, a gente teve quedas no caso da FTX, por exemplo, algum tempo atrás, a gente teve quedas em 2020, quando todo o mercado estava despencando, mas nessa queda recente, o que estava acontecendo? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Simplesmente o preço do Bitcoin estava na máxima histórica, 126 mil dólares, e daí caiu do nada e voltou a subir agora em 2026. Claro que uma leve alta aqui, mas é um movimento até agora. E tudo isso, coincidentemente, casa com toda essa história de possibilidade de retirada de valores, né, primeiro de Bitcoin Treasury Companies de grandes índices, são essas Bitcoin Treasury Companies que criaram boa parte aí desse movimento de valorização do Bitcoin. A MicroStrategy, por exemplo, em pouco tempo ali se valorizou mais de, enfim, vamos colocar 5 anos aqui, então pegar daqui até aqui em pouco tempo teve mais de 2.000% de valorização em dólar. A MicroStrategy foi um grande drive aí para esse movimento de alta do Bitcoin. MicroStrategy e outras Bitcoin Treasury Companies, tá? Eu falo da MicroStrategy, que é a principal. E daí, tudo isso coincidiu com essa possibilidade de retirada dos Bitcoin Treasury Companies desses grandes fundos. O preço do Bitcoin despencou e no momento mais propício de todos, o Morgan Stanley, que é o SM aqui do MSCI, certo? Ele decidiu finalmente pedir o aval para os ETFs de Bitcoin para potencialmente competir com a BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, que criou o ETF IBIT, que foi o ETF que mais rapidamente na história da humanidade atingiu 70 bilhões de dólares, 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde detido pelo GLD. É uma grande coincidência, né, que tudo esteja acontecendo exatamente no timing perfeito. Além disso, o que a gente vê no varejo? Varejo com medo, varejo saindo do Bitcoin, que foi o que a gente mostrou aqui nesse gráfico do Social Risk. Se vocês quiserem ver, voltem alguns vídeos e assistam novamente. Então, menos euforia no varejo, o pessoal está com medo, Bitcoin Treasury Companies despencando, e esse talvez seja um ótimo momento para Bitcoin barato, ETFs de Bitcoin e gerar um novo ciclo de alta, certo? Novamente, não temos como prever o futuro, mas é interessante como tudo se alinha. Temos também essa outra questão, que é um post que a gente mencionou recentemente aqui no canal, que foi a explosão no número de baleias do Bitcoin, que explodiu depois de um ano inteiro de queda. Então agora 2026 começou e o que as baleias fizeram? Entraram em peso aí no Bitcoin, não à toa o preço voltou a subir, estamos um pouco acima dos 90 mil dólares. Aqui outra questão interessante, olha só, ETFs de Bitcoin registram maior fluxo de entrada desde outubro, a notícia aqui do início do ano de janeiro, ali os primeiros dias, mais de 700 milhões de
dólares em captação líquida em ETFs, ou seja, apetite institucional retornando. Olha só que coincidência, como tudo é uma grande coincidência aí, né, no mercado. E também aqui, isso é realmente impressionante, né? A maior gestora do mundo acaba de dizer que ainda estamos no início do Bitcoin, a BlackRock, com 12 trilhões de dólares. Olha só, que interessante. Agora todo mundo, todas as instituições voltaram a falar sobre Bitcoin e fazer uma posição não é realmente uma grande coincidência que tudo isso esteja acontecendo ao mesmo tempo. E para fechar, a gente tem uma baleia que shortou forte o Bitcoin aí e acabou de virar bullish. Então 310 milhões de dólares em longs, lucro acumulado de mais de 9 milhões de dólares e mudou de opinião. Agora, o ano começou, certo? Então Morgan Stanley pediu aval para os ETFs de Bitcoin, o MSCI decidiu que o Bitcoin Treasury Companies agora farão parte de todos esses índices e poderão realmente continuar trazendo mais capital, mais liquidez para o Bitcoin, e coincidentemente baleias estão voltando ao Bitcoin, estão voltando a entrar alavancadas, temos ETFs entrando, temos grandes empresas entrando, Bitcoin Treasury Companies comemorando. É realmente uma grande coincidência tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Eu achei muito interessante essa linha do tempo. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Será que tudo isso foi uma grande coincidência, né? Claro, não tem nada a ver uma coisa com outra. Ou será que tem algum sentido nesse encadeamento dos fatos, certo? Eu coloquei aqui a linha do tempo com vocês. Lembrando, não fui eu que percebi todo esse movimento. Eu vi pela primeira vez no canal dos Criptomaníacos aqui no YouTube. Não sei se a tese é dele ou não, mas eu achei muito interessante e resolvi trazer para vocês aqui, certo? Então, enfim, se vocês gostaram aí da tese, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, porque sempre que a gente tem novidades aí sobre o mercado financeiro, Bitcoin, ouro, prata, metais, bolsa, economia, geopolítica, a gente traz aqui para vocês. E então eu vou ficando por aqui, mas muito em breve tem mais vídeos com informações muito interessantes. Eu acho que o ano de 2026 promete aí com grandes novidades, grandes mudanças, talvez uma certa liquidez, volatilidade no mercado, e eu certamente vou mantendo vocês informados. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Estou bem curioso para ver a opinião de vocês nos comentários sobre esse tema aí, sobre essa grande coincidência. Um grande abraço, eu vejo vocês muito em breve, ainda hoje ou amanhã, no próximo vídeo do canal.